Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora de jornalismo, nomeadamente o que acontece no ambiente digital e promove a proximidade. Uma área de investigação de Pedro Jerónimo, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa para apresentar o que foi uma investigação para doutoramento que durou durante muito tempo, não é? Durante muitos anos. De que forma é que estas duas áreas, a proximidade e o ambiente digital, se conjugam no jornalismo? Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite. De facto, há uma questão pertinente que tem a ver com a origem das questões das quais resultam esta tese. Efetivamente, elas começaram a surgir até sem ter apercebido dentro da redação do Mensageiro, onde eu trabalhei. Em Leiria, não é? Exatamente, um órgão de inspiração cristã. E, no fundo, eu olhava para a realidade à minha volta dos meios de imprensa regional, concretamente, da imprensa regional, e olhava para os nacionais e achava de alguma forma que os meios regionais, eventualmente, não estariam a explorar da melhor forma o ambiente digital. E então, digamos que foi a partir daí que surgiram as questões. As questões desta tese são, sobretudo, duas. Interessava-me saber o que é que se passava com os outros meios do país. Estava muito centrado, sobretudo, naquele território, o Distrito de Leiria, sobretudo. E, acima de tudo, o que é que determinava essa mesma... Conhecer a lógica de construção das narrativas para o digital, como é que eles estariam a fazer e o que é que determinava isso. Quais eram os principais fatores. Digamos que esse foi o ponto de partida. Aquilo que eu acabei por olhar, tive necessidade de ter que olhar para o país, numa primeira fase. Eu queria estudar isto em profundidade, concretamente seguindo alguma linha, ainda assim recente, embora este ano estejamos a comemorar os 20 anos de ciberjornalismo em Portugal, é uma linha de investigação recente em Portugal. Então, neste campo da proximidade, ainda mais. Porque as práticas são também muito recentes. São práticas recentes. A minha investigação levou-me até 96. Terá sido, curiosamente, um meio lá de Leiria, hoje em Leiria, o primeiro meio da imprensa regional a começar a transpor, neste caso, conteúdos para a web, mas muito numa lógica de experimentação. Uma das expressões que eu retiro daqui é muito no espírito voluntarioso dos profissionais, da carolice, mais do que propriamente estratégias empresariais. Foi aquilo que eu encontrei. Houve a necessidade de um olhar geral para o país, porque não havia investigação nesta área, e depois me pretendeu centrar numa linha mais recente de investigação neste campo concreto, que é os estudos etnográficos. Ir para dentro de redações, aquilo que eu costumo dizer, ir para trás do monitor, perceber o porquê, como é que as coisas surgem e o que é que influencia isso. No fundo, foram as principais... As motivações que tiveram neste estudo e pensado este tema do cyberjornalismo na imprensa de inspiração cristã, nomeadamente, toda ela regional, há práticas de cyberjornalismo encontradas? O traço mais comum, aliás, uma das coisas que eu também queria, uma das particularidades, o Paulo falava há pouco da questão da proximidade, e uma das potencialidades da internet para este, não só para este contexto, mas sobretudo para este contexto, é a questão da interatividade. Até que ponto os meios regionais que reclamam para si uma prática de um jornalismo de proximidade usavam este meio para estar mais próximo do seu público. E digamos que aquilo que nós fizemos foi de facto mergulhar nessa realidade, olhar para esse ambiente. Já agora recuperar um bocadinho a questão que, entretanto... Ligada especificamente aos meios de inspiração cristã. Exatamente. Os meios de inspiração cristã, digamos, falar em imprensa regional em Portugal é invariavelmente ter que falar em imprensa de inspiração cristã, porque embora a Igreja Católica não seja um grupo de comunicação, muitos destes meios estão associados à Igreja. Relacionados, sim. Exatamente. Um traço comum de prática é a transposição. O que é publicado no papel é depois copiado para a web. Porquê? Porque os meios de redações têm poucas pessoas. São limitados. Mas ainda assim existem alguns meios que contrariam essa tendência. Concretamente, um dos casos que eu estudei 3, um deles é de inspiração cristã. Interessava-me também, no caso concreto do Reconquista, um dos principais semanários regionais do país, principal semanário de inspiração cristã. E de Castelo Branco, não é? De Castelo Branco, exatamente. É curioso porque, nesta lógica do voluntarismo, da carolice,
Eu encontrei, é uma exceção, é uma raridade nestes meios, terem pessoas que procuram, ainda na atualidade, procurar fazer um bocadinho mais. Não ser uma imprensa regional como funciona a nacional, de olhar para aquilo que os internacionais fazem, depois experimentar cá e os regionais experimentam aquilo que os nacionais fazem. De haver pessoas que têm, de alguma forma, sede de conhecimento e de experimentar algumas novas realidades. Criatividade no exercício da profissão. Empreendedorismo no âmbito digital. E eu encontrei isso, por exemplo, no Reconquista. Quando falamos em cyberjornalismo, estamos a falar de que especificidade no exercício desta profissão? Estamos a falar de uma prática de rotinas, desde a recolha de informação, do contacto com as fontes, da construção das próprias notícias, explorando este ambiente. Coisas que não se pode fazer no papel, como ter um vídeo, ter hiperligações que nos permitem entrar um bocadinho na lógica de construção, na gíria jornalística. Uma notícia constrói-se segundo a pirâmide deitada, do mais importante para o menos importante, e depois surgiu, entretanto, em 2007, uma proposta do João Canavilhas, da Universidade do Beira Interior, curiosamente a editora deste livro, que apresenta uma proposta nova de construção para a web, que é a pirâmide deitada. Isto é, eu dou o essencial... De início era a pirâmide invertida, não é? Agora a pirâmide deitada. Deitada, a partir das hiperligações posso explorar, aprofundar. Essa potencialidade que nem sempre é aproveitada. Há muitas potencialidades que não são aproveitadas. E falando especificamente desta prática do jornalismo no ambiente digital, a pensar nas redações, a pensar nos títulos da imprensa de inspiração cristã, ele oferece potencialidades a esses títulos? Oferece... As potencialidades existem. É uma forma de... Para já, por exemplo, de chegar a um público, no caso da imprensa, que teve alguns constrangimentos do ponto de vista de expedição, estou a pensar agora concretamente, por exemplo, nos imigrantes. É uma forma de chegar a eles, chegar a mais pessoas, chegar sobretudo a uma população mais jovem, que usa cada vez mais conteúdos através dessas mesmas plataformas digitais, concretamente e cada vez mais dos dispositivos móveis, que estão em crescimento. E em ambientes que muitas vezes não são ambientes de informação clássica. Por exemplo, redes sociais, onde aparece informação de entretenimento, onde se mistura isso tudo. Estes meios de inspiração cristã têm a oportunidade de, nesse meio, na medida que isto é um problema transversal a todos, na medida em que investam em pessoas, disponibilizem pessoas que possam dedicar-se a esse espaço e no fundo, relacionar-se com as pessoas através desse meio, poderão aproveitar essa lógica de estar próximo das pessoas através deste meio. Coloca, creio eu, dois desafios. Um são os modelos de negócio que o tornam sustentável, e já lá falaremos. Antes desse, o desafio também de alteração da própria lógica de produção da notícia, da produção de conteúdos. Nos títulos da imprensa regional estão sempre ligados a algumas pessoas, muitas vezes só uma. Neste ambiente de cyberjornalismo, todo o público é produtor. É um desafio. Eu creio que há quem fale muito nesta questão mais profecias catastróficas, digamos, que é verdade que há problemas. Coloca em causa a própria profissão. Ser jornalista. O ser jornalista faz cada vez mais sentido, precisamente por essa nova realidade, que é um cidadão, uma pessoa não jornalista, tem, obviamente, agora nas suas mãos a capacidade, desde meados da década de 90, a possibilidade de partilhar o que entender. Mas o jornalista tem obrigações, tem deveres, sobretudo, éticos e deontológicos. Não quer dizer... Houve aqui uma mudança que é o jornalista já não é o jornalista o primeiro a dar informação. Mas importante é que o jornalista seja aquele, e é o que se espera dele, que seja o primeiro a dar informação correta. Aliás, é uma frase que eu gosto sempre de recuperar de uma das pessoas que leu o livro, que acompanhou e que a construção desta investigação e que a comentou, que dizia, o professor Rosenthal Alves, da Universidade do Texas, de Austin, no Texas, dizia: é correto ser o primeiro, mas primeiro é preciso estar correto. E é aqui que os jornalistas fazem a diferença. Uma referência só então aos modelos de negócio, o que é preciso encontrar, onde é que está o segredo para tornar o cyberjornalismo um negócio sustentável? Rentável. Já não digo rentável. Pois, essa é a pergunta que todos procuram, desde os gigantes como o New York Times
que vão fazendo experiências. No fundo, aquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos é que os meios vão fazendo experiências. Vão abrindo o primeiro passo foi abrir os conteúdos todos. Que há quem diga que esse foi o principal problema. Há uns que os fecham, há outros que abrem parcialmente, mas depois fecham. Eu ainda há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, estava a ouvir uma breve entrevista de uma referência nesta área, que é o professor Ramon Salaverria de Espanha, que lançou agora um livro, ou vai lançar agora um livro, que é um olhar ao ciberjornalismo no território ibero-americano, estes últimos 20 anos. E ele diz que o desafio para os próximos 10 anos é encontrar esse modelo de negócio que nestes 20 anos ainda não foi encontrado. É um desafio. Estamos todos à procura e esperemos que chegue depressa a resposta. Pedro, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta investigação Cyberjornalismo de proximidade e felicidades pelo trabalho. Muito obrigado.